Vamos continuar ouvindo a voz de Deus. Abra a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Versículo, deixa eu só confirmar o versículo aqui. Nossa, estou indo. 6:26. Mateus 6, 26 e o 27. Mateus, capítulo 6, versículo 26 e o 27. Amém? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Senhor, em nome de Jesus, Pai, usa a minha vida, fale com os meus irmãos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha colocar a Tua palavra no meu coração e na minha boca, Pai. Que esta palavra venha gerar fruto, que esta palavra possa mudar a nossa vida, nos transformar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, na verdade, uma reflexão. Eu estava conversando na sexta-feira à noite com algumas pessoas, e aí o Espírito Santo me levou a essa leitura, e eu escrevi algumas coisas a respeito da conversa e a respeito dessa palavra. Bom, a todo momento nós estamos atendendo demandas. Todo momento nós estamos atendendo alguma questão. Seja coisa do trabalho, seja coisa da vida profissional, pessoal, seja da escola, da faculdade, com os filhos, com o marido, com a mulher. Mas todo momento nós estamos correndo. Sua vida está corrida? Sim ou não? Sim. Nossa vida está corrida. Além de nós termos essa vida acelerada e essa vida corrida, nós percebemos que nós vivemos em uma época onde essa correria ela é exaltada, onde essa vida agitada ela é super valorizada. Nós falamos com gosto em muitas questões. Nossa, eu estou sem tempo. A minha agenda está cheia.
Eu não tenho tempo. Falamos até de boca cheia, eu não tenho nem tempo para olhar as mensagens no WhatsApp. Porque a minha vida é muito corrida. A minha vida é muito acelerada. E nós falamos com orgulho, exaltamos esse tipo de vida. Exaltamos essa correria do dia. Exaltamos essa condição. E nós temos vergonha de dizer assim: eu não tenho nada para fazer. Temos vergonha de dizer que não temos compromissos. Temos vergonha em falar que nossa vida está desacelerada. Nossa vida está devagar. E se estamos assim, nos cobramos. E falamos, não, eu preciso arrumar alguma coisa para fazer. Eu preciso fazer alguma coisa. Em casa, quando eu estou parado ali, a minha esposa pensa isso por mim. Eu preciso arrumar uma coisa para ele fazer. Mas temos que aproveitar a cada momento. Brincadeira, viu, amor? Brincadeira com a verdade. Então, nós vivemos numa época onde nós exaltamos essa vida corrida, essa vida acelerada, essa vida agitada, descontrolada, essa vida totalmente emaranhada. E nós queremos fugir, ou não contar para o outro, ou desprezamos esse discurso de uma vida sem agenda, uma vida desacelerada. Às vezes você não tem nada para fazer, mas tem vergonha de falar. Tem vergonha. Então inventa, não, minha vida está muito corrida. Eu tenho que assistir minha série, eu tenho que dar comida para o meu cachorrinho, eu tenho que fazer aquilo. Mas na verdade não está. Mas você está colocando um monte de coisa na sua vida. Porque nós exaltamos a vida corrida. Os discípulos estavam conversando com Jesus aqui sobre as preocupações da vida. E Jesus chama a atenção. Jesus fala com seus discípulos. E o que me chamou a atenção aqui, na minha tradução, fala: observe. Observem as aves do céu. E aí eu parei para pensar e eu falei, essa é a questão. Jesus chama o povo para observar as aves do céu. A grande questão aqui é que nós não paramos para observar. Repita comigo, se você concordar, é claro. E muitas vezes eu não paro para observar. Se você concordar, pode assumir aí. E muitas vezes eu não paro para observar. Porque quando nós já vimos, quando você olha, o seu filho cresceu. Eu conversando com uma pessoa esses dias, ela disse que ela se deu conta da vida quando ela olhou para a sua avó e a viu que a avó estava envelhecendo, doente, sem forças, e entendeu que a sua avó poderia não, né? Que um dia ela vai morrer. E aí ela falou assim: a ficha da minha vida caiu. Porque até então a minha avó, desde que eu nasci, a minha avó existiu. É óbvio.
Mas talvez, na minha mente, ela sempre vai existir. Só que quando eu percebi que a minha avó, ela está envelhecendo, ela está doente, ela está fraca, a minha vida, a minha percepção da vida mudou. Ela passou a observar. Jesus chama a atenção dos discípulos. Vocês aí estão preocupados com a vida? Observem. 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 Observem as aves do céu. Repito aqui. Porque quando nós vamos vivendo, atendendo às demandas, atendendo às urgências, apagando o incêndio. E quando você olhar, quando você for chamar o seu filho para brincar, ele com a voz grossa vai falar: eu não quero brincar. Aí você vai entender. Ele cresceu. O tempo passou. E você não observou. E aí a gente vai ouvir aquela música do... Eu não lembro se é do Capital Inicial, Epitáfio. Me ajuda aí. Eu queria ter aproveitado mais e... Titãs? Epitáfio, obrigado. Epitáfio. É Titãs que canta? Titãs, né? Obrigado. Tá ouvindo música do mundo, né, irmão? Brincadeira. Estava atrás aqui do... Final do culto, por favor. Gabinete pastoral. Porque nós não observamos. Nós não observamos. E nós precisamos entender, irmãos. Jesus chama atenção aqui para os discípulos, para as pessoas que estavam em volta dele. Observe, veja, olhe, preste atenção. O que nós fazemos, irmãos? O que nós fazemos aqui nesta terra? O que Deus propôs para nós fazermos aqui nesta terra? É uma vida de adoração. Nós adoramos a Deus quando nós entendemos o que Deus Ele quer que nós façamos aqui nesta terra. Para cada tempo em nossa vida existe um propósito. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado. Tem coisas que queremos fazer, mas já passou. O Carlos falou para mim ontem que eu estava dançando aqui, meio que encurvado aqui, a coluna. E realmente, é claro que há 20 anos não era assim. Ou talvez era. Ou talvez era. Mas existe um tempo determinado. Naquele tempo havia mais vigor, mais saúde, mais força física. Agora eu danço. Para quem ficou até o final da festa, viu aqui minha performance. Que isso, né? Então, olha só. Então, nós precisamos entender que existe o tempo determinado para algumas coisas. E tem coisas que é para fazer na juventude, na infância, na velhice, na fase adulta. Existem coisas para fazer em épocas da vida. Só que nós esquecemos. E nós falamos assim: depois, amanhã, mais tarde. Há um tempo determinado. O tempo de fazer certas coisas é só para aquele tempo. É só para aquele momento. Não adianta querer fazer depois. O tempo passou. O tempo passou. Já foi. E Jesus chama a atenção. Vocês precisam observar.
Vocês precisam olhar. Jesus chama a atenção para o simples. Jesus chama a atenção para as coisas simples. Mas antes de chegar nesse ponto da simplicidade, eu quero voltar aqui. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu gostaria que você pensasse, como é que você está vivendo o tempo de hoje na sua vida? Como é que você está vivendo o tempo de hoje da sua vida? A Bíblia nos ensina a melhor forma de viver. A forma de viver não é vivendo acelerado, não é vivendo corrido, não é vivendo totalmente desordenado. A nossa vida precisa ser organizada. A nossa vida precisa ter disciplina. A nossa vida precisa saber aproveitar cada momento. Eu costumo dizer que a vida devocional, a prática devocional diária de oração, como que ela ajuda a nos organizar nisso. Como quando eu estou fora da minha vida devocional, toda a minha vida está desordenada, está bagunçada, está sem ritmo. Agora, quando eu consigo praticar a minha vida devocional, você começa a ver que todas as coisas vão se encaixando. E às vezes nós estamos com a vida tão bagunçada, porque não tem organização, irmão. Não tem. Não tem organização. Cada hora você faz uma coisa. Cada hora você quer seguir um caminho. Cada hora você tem algo para fazer. Uma hora você quer ficar na igreja, outra hora você não quer ficar mais. Uma hora você quer ficar casado, outra hora você não quer ficar mais casado. Uma hora você quer estudar e estuda tanto e depois só fica na internet. Porque não sabe ter medidas. Nós precisamos ter medidas. Uma hora fala assim, não, eu estou muito habituado com a igreja, eu preciso ter uma vida mais light. Pastor, não vou mais para a igreja durante 3 domingos. Aí desaparece. Desaparece. Porque agora tem que jogar videogame, tem que falar com meus amigos. Não, irmão, a questão não é essa, é você administrar. Se você está muito habitolado com a igreja, porque você não está sabendo administrar o seu dia, o seu mês, a sua agenda. É você que não está sabendo. Se você está longe dos seus amigos, o problema não é a igreja, é você que não sabe administrar a sua vida. Não é a igreja, é você. É nós que não sabemos. E a nossa vida fica totalmente descontrolada. Vou falar para vocês, eu não tenho a vida mais organizada do mundo, não. Mas se eu não organizo a minha vida, eu perco o controle de tudo. Aí vou falar para vocês aqui, não vou vir aqui, não quero ver a cara de vocês. Não. Esse mês de julho, falei até com alguém aqui, olha, eu dou uma freada no mês de julho com as minhas tarefas à noite do dia da semana, aproveitar as férias da escola dos meninos que não precisam acordar cedo, da Patrícia. E aí durante a semana eu fiz algumas coisas diferentes. Agora, nessa semana, final dessa semana, eu já voltei, já me organizei. Cada semana, cada dia, cada semana eu organizo dia por dia o que eu preciso fazer para que eu não venha entrar no desespero e não viver o tempo determinado que eu tenho, que Deus tem para mim. Só que muitos de nós não estamos vivendo esse tempo determinado, porque a nossa vida, sabe, quando eu empinava, quer dizer, empinei poucas vezes pipa, mas enfim,
Quando a linha enrolava e para desembaraçar, e um ficava empurrando a linha assim, tentava e não desembaraçava. Talvez a sua linha, a sua vida está totalmente embaraçada, porque falta você realmente entender o propósito essencial da sua vida. E aí, gente, não tem tempo para o filho, não tem tempo para a mulher, não tem tempo, não dá conta do trabalho, não dá conta da saúde, não dá conta de nada. Faz tudo, mas na verdade não faz nada. Não faz nada. Vivemos como cavar em areia. É isso mesmo, né? Cavar em areia, não? Não? Então, já ouviram falar ou não? Não? Então esquece. Então essa é minha. Já cavou areia? A areia ela vai... Você cava, a areia cai. Você cava, a areia cai. Na verdade, Simara sacou a parada. Isso aqui é melhor do que o iPhone, né? Antes de ter um iPhone 14, né? Tem que ter um 13 primeiro, né? Mais ou menos assim. Errei ou não? Tá certo, né? Então, olha só. Então, nós precisamos entender. Irmãos, algumas pessoas, eu já falei aqui algumas vezes também sobre isso, mas a gente cria o nosso filho já querendo que ele seja um homem. O menino tem 6 anos de idade, 5 anos, mas ele tem que falar igual um adulto. Ele tem que tratar o outro como um adulto. A gente exige isso. Não, meu filho, ele não pode deitar na minha cama, porque eu vi lá que a psicóloga tal disse que se a criança dormir na minha cama, vai isso. Irmãos, uma coisa é o seu filho não saber dormir fora da sua cama. Isso é uma coisa. Agora, o seu filho não poder dormir na sua cama, vai ter uma época que ele não vai querer dormir mais. Ele não vai querer dormir mais. Você vai querer. E ele não vai querer mais. Vai ter uma época que você vai querer o seu filho brincando. E ele não vai querer mais brincar. E a gente quer que o nosso filho viva uma vida de adulto. Ou o nosso filho não vai saber nem o que é ser criança. Ele não vai saber nem o que é ser criança. Que você possa ter a responsabilidade de construir boas memórias no seu filho. Que seu filho não venha se lembrar do sol nascendo dentro de um lugar. E o sol se pondo dentro de um lugar. Que o seu filho não venha se lembrar da infância dele dentro de um Free Fire, Fortnite, Minecraft, alguma coisa assim. Mas que ele venha se lembrar de momentos onde você o levou para observar. Observar os pássaros. Observar as aves do céu. Olhar as coisas essenciais da vida. Que você não possa ser aquele que, quando olhar para trás e perceber, quando você for de fato ver, passou. O filho já cresceu, os pais já não estão mais, os amigos já não estão mais presentes, e acabou. Existe um tempo determinado para cada coisa. Qual o tempo que você está vivendo hoje? O que você precisa fazer neste tempo? Qual que é a fase que você está vivendo? Quando eu vou andar de bicicleta, ou quando eu vou correr, o que eu faço é agradecer a Deus pela minha saúde. Porque eu não sei até quando eu vou ter saúde para seguir o Márcio lá na bicicleta, né? Eu não sei até quando.
Então eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu sei que alguns queriam ter saúde de atleta aqui igual a minha e não tem. Então, eu agradeço a Deus por isso. Jesus chama a atenção. Jesus chama a atenção dos discípulos. Presta atenção. Jesus não chegou para os discípulos e falou assim, ó, é o seguinte, anota aí que eu vou te dar uma regra, 10 dicas infalíveis para você ter uma vida perfeita. Anota aí, tome nota aí vocês. 10 dicas. Pratiquem. Jesus não disse assim, olha, eu vou te mostrar todo o meu poder, tudo que eu posso fazer para você ter uma vida perfeita. Não, ele não disse nada disso. Jesus falou, pare o que vocês estão fazendo aí, rapaziada, e olha para o céu. Olhem para o céu. Vocês precisam olhar para o céu. Vocês precisam observar as aves do céu. Vocês precisam observar aquilo que eu criei, aquilo que eu fiz. Vocês precisam entender que a perfeição está na minha criação. Jesus não falou assim, olha, acompanhe todo dia a bolsa de valores. Acompanhe aí não sei nem falar, né, dessas coisas, você vê, né? Acompanhe aí a Bovespa. O que mais pode acompanhar, Fernando? Acompanhe aí as moedas, estou na minha cabeça, criptomoedas, isso. Acompanha. Sigam esse cara aqui, ó. É dessa forma. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, observem as aves do céu. Observe a minha criação. Observem o que eu fiz. Observem as coisas que eu criei. Irmãos, a vida, ela é simples. Fala assim comigo, a vida é simples. A vida, ela é simples. O problema da vida hoje somos nós. Porque nós apresentamos. Alguém fala assim, pastor, olha, o meu filho, ele só quer ficar jogando. O meu filho só quer comer no Outback. Não, meu filho, peraí, só quer comer japonês. Então, peraí. Então, seu filho, ele descobriu sozinho o Outback. Ele saiu do shopping, pequenininho lá, sozinho, e foi lá. O japonês, ele conheceu sozinho o McDonald's. Foi sozinho. Quem foi que apresentou esse mundo para o seu filho? Quem foi? Somos nós, irmãos. Somos nós. Não coloca a culpa no garotinho, não. Ele não tem culpa de nada. O culpado somos nós. Os culpados somos nós. Nossa, o meu filho, eu comprei um presente lá na feira, um carrinho com boi colorido. E o meu filho não quis. Como assim? Era o máximo ganhar esse carrinho da feira com boizinhos coloridos. Era demais. Só que nós, irmãos, desprezamos a simplicidade da vida. É você que mostra a vida para o seu filho. É você que apresenta a vida para ele. E o que você apresenta para ele? Aquilo que tem valor para você.
Talvez para você a vida é um status. É estar em um lugar top, super bom. Eu sou da época onde, quando eu era criança, a festa era para minha diversão. Era para minha diversão. Minha mãe nem ia nas festas, me deixava lá. Era correr, era brincar. Assiste o canal 90 lá que você vai ver. Era top, música da Xuxa rolando ali. Só não podia girar ao contrário, que o negócio era... Vocês entenderam, né? Quem não entendeu a referência. Bom, então olha só. Como é que é hoje as festas para os filhos? É para os pais ou é para os filhos? É para os pais, né? Aquela mega festa, estrutura lá. E o menino... Não vai sujar a roupa, menino. Essa roupa é nova aí. Você vai suar. Você vai transpirar. A vida ela é simples. E aí a gente está frustrado. A gente está frustrado. Porque Deus não nos deu o trabalho do nosso sonho. Deus não deu o dinheiro que a gente pediu. Deus não deu a casa que a gente pediu. E a gente está frustrado. Jesus está falando para você, olhe para as aves do céu. Não é para olhar para a casa, não é para olhar para o carro, não é para olhar para o dinheiro. É para olhar para as aves do céu. Você está frustrado porque você não está entendendo a simplicidade da vida. Ah, como eu queria ter dinheiro. Eu também queria, irmão. Mas nós não precisamos disso para ser feliz. Jesus não falou para nós, olhe para as moedas. Não. Observem as aves do céu. Veja como a vida, ela é simples. Tem um teólogo muito interessante, ele é um teólogo católico, é Chesterton, o nome dele. Olha o que ele disse. Chesterton. O Carlos está aqui, eu não posso falar errado. Brincadeira, ele não é assim não, gente. A coisa mais extraordinária do mundo é um homem comum, uma mulher comum e os seus filhos comuns. A coisa mais extraordinária do mundo é o homem comum, a mulher comum e os seus filhos comuns. Isso é o mais extraordinário do mundo. É isso. É você, na sua casa, com seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, ou com seu pai, ou com a sua mulher, com seus filhos. Isso é o extraordinário da vida. É isso. A gente está sofrendo porque nós estamos criando uma utopia de vida que Jesus Cristo não apresentou para nós. Ele não falou, irmão, você está triste porque você não tem o celular que você queria ter. Irmão, você está triste porque você não tem um trabalho que você queria ter. Irmão, você está triste porque você não tem a roupa que você queria ter. Olhe para as aves do céu. Observe a vida. Olhe para aquilo que é belo, olhe para aquilo que Deus ele deu para você na sua volta. A simplicidade, a vida, ela é simples. Quem estraga a vida somos nós. Somos nós que colocamos um monte de coisa na vida, irmãos. E exigimos um monte de coisa nela. Hoje nós criamos uma condição de vida que nos escraviza a trabalhar para manter esse padrão de vida que nós criamos. Criamos um padrão de vida aqui, ó, desse nível. E a gente está aqui embaixo, ó, se escravizando, se matando.
para manter esse padrão aqui, ó. Para manter esse padrão. Talvez você poderia ser um pouquinho melhor, mais feliz, se você descesse um pouquinho o seu padrão. Aí você fala, pastor, descer mais ainda? Como assim? Mais ainda? Como assim? Irmãos, é você controlar seu cartão de crédito, não é verdade? Às vezes você está lá, passa aí no cartão. Vai, passa aí. Tem que aproveitar a vida mesmo, no seu dia de amanhã, vou morrer, passa o cartão. Aí chega o mês seguinte, meu Deus do céu, eu não acredito. Estou vivo, não é verdade? E aí? Então baixa o padrão, baixa o limite do seu cartão. Baixa o limite do seu cartão, filho. É isso. Quebra o cartão. Para que 2 cartões? Me fala. Para que 2 cartões? Se você ganha 2 mil, 3 mil, 5 mil. Se você ganha 5 mil, para que um cartão? Nossa, meu cartão é... Como é que fala? Hã? Olha, obrigado por me atualizar, gente. Cartão Black. Meu cartão não tem limite. Ali, ó. Já estão ostentando aí. Não vou falar quem foi. Não, meu cartão não tem limite. O céu é o limite, amor. Vem comigo. Quero ver. O problema é depois, né? O problema é depois. E aí você vai viver para sustentar o seu cartão. E aí o cara que criou o cartão lá, ele está rico, viu? Ele quer que você pague o mínimo do seu cartão, porque para ele, vai vir de lucro 10 aí, ó, para ele. Paga o mínimo. Vamos parcelar aí, ó, não sei quanto, vamos negociar o seu cartão. Te negocia. Nossa, como eles são bonzinhos. Nossa, eles liquidaram. Eu devia não sei quanto hoje. Como eles são bons, porque eles tiraram 30%, 50% da minha dívida. Meu filho, não seja bobo. Ele está ganhando. Está ganhando em cima disso. E a gente vive, irmãos, dessa forma. A vida, ela é simples. A vida, ela é simples. Você não precisa criar uma outra forma de viver. Você não precisa ser iludido por outras pessoas. Hoje a gente tem tantas influências que têm sido um estímulo para outras pessoas, mas talvez algo negativo, porque as pessoas querem alcançar um tipo de vida que não é para elas. Não quero dizer que você não pode ser rico, irmão, não tem a ver com dinheiro. O que eu estou falando aqui não tem a ver com valor monetário. Não é questão de ser rico ou ser pobre, porque tem gente que não tem, que tem um salário mínimo e vive muito melhor do que quem recebe 10 salários mínimos. Não estou falando de valores, mas é a forma de viver. É a forma de viver. E talvez você não precisa viver da forma que aquela outra pessoa vive. Talvez Deus não quer que você viva daquela forma. Ele não quer. Aquele tipo de vida que aquela pessoa conquistou é para ela. É para ela. Deixa Jesus ser o seu influencer. Deixa Jesus influenciar a sua vida. Deixa Ele ser o modelo da sua vida. A vida, ela é simples. A vida, ela é simples. A nossa frustração, ela vem porque nós não estamos observando as aves do céu. A gente está observando o iPhone. A gente está observando o último carro que vai ser lançado. Nada contra o iPhone, irmão, pelo amor de Deus, tá? Eu quero só que você entenda aí o que eu estou falando.
Tanto é quando a gente quer tirar foto e a gente fala, por favor, quem tem o iPhone aqui, né, empresta. Nada contra o iPhone. Agora, se você está endividado por conta do iPhone, tudo contra o seu iPhone. A gente está olhando para isso, irmão. A gente está olhando para essas coisas. E aí estamos frustrados. E aí estamos frustrados. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Olha só. Observe as aves dos céus. O que adianta você se preocupar? Você vai acrescentar uma hora a mais à sua vida? Não. Você não vai. Você não vai. Nós precisamos entender que a nossa pré-ocupação, ela não vai resolver o nosso problema. Porque nós somos assim. Quanto mais nós temos, mais nós queremos. Aonde, quanto mais nós avançamos, mais queremos avançar. A nossa preocupação não vai resolver. Não vai resolver porque o controle da nossa vida está em Deus. E é o que Ele fala. Observem as aves dos céus, elas não trabalham. Elas não trabalham. Mas o Senhor dá a porção, o Senhor as alimenta. O Senhor alimenta cada ave, cada pássaro. O Senhor alimenta a criação. A sua preocupação não vai mudar a sua condição. O que vai mudar a sua condição? É observar as aves do céu. E entender que você tem maior valor que elas. E assim como Deus alimenta as aves do céu, assim Ele alimenta a vida, a sua vida. Não é a sua preocupação que vai mudar a sua vida. É o seu entendimento em relação à vida. É entender que quem vai colocar alimento na sua vida, na sua casa, na sua família, quem vai prover o sustento é Ele. Quem vai dar sentido, quem vai dar propósito é Ele. Não é você. Não é você. É Deus. Então o que nós precisamos, já que eu não vou me preocupar, já que eu não devo me preocupar com a vida, eu preciso desfrutar da vida. Eu preciso aproveitar o que o tempo Ele me deu. Nós desprezamos o tempo, irmãos. Nós desprezamos o tempo e desprezamos o propósito do tempo. Nós desprezamos o tempo e desprezamos o propósito do tempo. A Bíblia nos ensina, em Eclesiastes 7,14, aproveite o dia bom. Quando os dias forem bons, aproveite bem. O nosso problema, sabe qual é? Não aproveitar o dia bom. A gente não aproveita. É aquilo que eu falei. Quando você percebeu, o seu filho já cresceu. Quando você percebeu, a pessoa que você ama já se foi. E você não aproveitou o dia bom. Enquanto o tempo está bom, aproveite. Nós desprezamos o tempo. Nós desprezamos o propósito do tempo. A gente reclama, nossa, como eu queria ter tempo para ficar com a minha família. Feriadão.
Está você em casa lá, deitadão no sofá, na Netflix. Ah, como eu queria ter tempo para brincar com a minha filha, com o meu filho. Feriadão, está o seu filho lá sozinho e você lá no celular. Hipocrisia, né? É um meme também, né? Enfim, a hipocrisia. Olha só. Porque nós nos lamentamos, mas de fato, quando a vida nos dá a oportunidade de aproveitar o tempo, nós desprezamos. E aquele conto daquele irmão que ora, pastor, eu quero arrumar um trabalho de segunda a sexta. Aí quando ele arruma, agora conta comigo aí. E aí, vem na igreja domingo? Não, então, tem que aproveitar minha folga. Vem no sábado? Então, trabalhei de segunda a sexta, irmão, não dá para eu vir. Quantos de nós somos assim? Desprezamos o tempo. E aí depois volta a trabalhar de domingo a domingo. Ah, irmãos, como eu queria estar na igreja. É a pandemia, né? Lembra da pandemia? Pastor, cadê o culto presencial? Eu quero ir no culto presencial. Irmãos, culto presencial. Cadê o irmão? Ah, que eu estou online hoje, irmão. Está frio. Vou ficar em casa hoje. Cadê o culto presencial? Nossa, irmãos, que saudade da comunhão, que saudade de estar junto, que saudade de ir para o culto de domingo. Cadê o irmão no culto de domingo? Enfim, a hipocrisia. É assim. Nós desprezamos o tempo e o propósito do tempo. E a gente vive nessa vida de lamentação, de reclamação, de frustração, numa miséria de vida, Vamos ler mais uma vez? Os 2 versículos, 26 e 27. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Não, perdão, não é esse, é o 26. Desculpa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Irmãos, Deus alimenta as aves do céu. E Ele pede para nós observá-las, olhar para elas, mudar a forma que você tem enxergado a sua vida. Olhe agora para outro lado. Olhe para a simplicidade. Olhe para a criação. Olhe para o que o Deus Ele fez. Olhe para que Deus Ele criou. Seja como as aves do céu. As aves do céu vivem de forma simples. Elas não se preocupam com nada. Deus alimenta dia a dia. E mais, elas ainda nos observam. O que a gente não faz. O que a gente não faz. O que nós possamos, então, nesta noite, aprender a viver da melhor forma. E o dia que chegarmos diante de Deus, possamos ser aquela pessoa onde Deus, Ele fale, você é meu filho que eu tive prazer, porque você entendeu o real sentido da vida e você viveu da forma que eu planejei, da forma que eu tinha para você. Não viva de outra forma, a não ser da forma que Deus Ele quer que você viva. Amém? Vamos orar? Pedir depois da oração, Márcio entregar os envelopes da oferta. Vamos orar e pedir para Deus sustentar você,
consolar você e guiar você. Esses dias, foi segunda passada, quando eu acordei segunda passada, o Espírito Santo falou comigo, né? Falou, olha, não esqueça que você precisa ser guiado por mim. Não esqueça disso. Cláudio, não esqueça disso. É segunda-feira, é de manhã, não são as suas escolhas, não são os seus caminhos, nada seu, é meu. O Espírito Santo me fez lembrar disso. Para eu voltar a orar, Senhor, não é o meu caminho, é o seu caminho. Filho, não é o seu caminho, é o caminho de Deus. Não começa segunda-feira com a sua agenda, não. Pega a sua agenda, rasga ela. Ora, faça uma nova, direcionado por Deus. Nada começa com você. Tudo começa com Deus. Tudo começa com Deus. Deixa Ele guiar o seu caminho, conduzir o seu caminho. Viva dessa forma. Viva dessa forma. Seja guiado, seja guiada por Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento a vida dos meus irmãos. Senhor, nos ajude a ser guiado. Nos ajude, Deus. Queremos ser guiados por Ti, ó Deus. Pai, que possamos observar as aves do céu. Que possamos observar as aves do céu. E ali sim encontrar o propósito e o sentido da vida, Pai. Senhor, cuide de cada um dos meus irmãos. Que cada um aqui possa viver, Pai, uma vida segundo o Teu propósito. Que possamos ter uma vida que glorifica o Teu santo nome, Pai. Obrigado pela vida que temos. Obrigado pela vida que temos, Senhor. E que nós possamos viver da forma que o Senhor quer e deseja, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.